Hoje nós vamos falar sobre placa para torno e a expansão da placa do torno, ou também conhecido como polyjaw. Esta é a polyjaw, a expansão para a placa do torno, né? Você rotaciona aqui a chavezinha, ela vai abrindo, e então a gente tem aqui uma possibilidade de colocar aqui uma peça maior ou menor, de acordo aí com o que a gente precise tornear, né? Vai abrindo e vai fechando. Esta peça é de uma marca, né? A expansão é de uma marca, e a placa é de outro fabricante. A placa é essa nova, G3, né? E essa daqui é PSI, tá? É que eu coloquei apenas 2 parafusos aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu não sabia que cada fabricante ou cada modelo de torno poderia ter aí uma medida diferente, né? Particularmente esta medida para mim era padrão, né? Eu nunca imaginei que isso aqui não fosse padrão. Essa furação para poder fixar aqui no cabeçote, né? Ela não é igual para qualquer marca. Elas são parecidas, mas não é igual. Quando eu fui instalar, eu não conseguia instalar com ela toda fechada, né? E não coincidia os 2 furos, ficava faltando aí alguns 1,5 milímetro mais ou menos. Para devolver é impraticável, porque eu comprei isso fora do Brasil. Então eu fiz um buraco aqui maior, de forma que encaixasse. Deu certo, né? Ela funciona. Mas aí eu comecei a ter um outro problema, tá? É que na hora que ela abria ou que ela expandia, em razão das medidas diferentes, de padrão diferente, então eu fiquei com vários espaços em que eu não tinha como prender a peça. Então o que a gente vai fazer hoje, né, é mostrar aqui qual foi a solução que eu consegui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é medir essa altura aqui, né? Do centro até a base do seu torno. No caso aqui, eu tenho alguma coisa com 13 centímetros. Então a minha primeira referência são os 13 centímetros. Quer dizer, o máximo que eu vou conseguir colocar aqui é alguma coisa que tenha 26 menos um pouquinho, para isso poder girar. Aqui tem a placa comercial, tem 18,5. E a placa que a gente produziu tem 23, tá? Então, em termos de tamanho, as duas, o ganho foi pequeno. Mas o maior ganho é que os espaços entre as possibilidades que eu tinha aqui de dimensão, que os espaços eram grandes entre um e outro, aqui eu consegui resolver. Porque aqui eu coloquei de 1 em 1 centímetro. Então eu tenho muito mais variedade, que era o que eu precisava. Eu tenho possibilidade aqui de peças de quase todos os tamanhos, desde 7 até 22 mais ou menos, né? Que aqui eu tive que colocar um pouquinho para dentro, certo? Mas com placa expandida, né? Isso daí ainda vai me dar aí um certo ganho. Quando a gente está trabalhando aí com a placa do torno toda expandida, né? Ela me dá aproximadamente 26 centímetros. A minha primeira ideia foi
usar aqui uma folha de papel, não muito fina, fazer o desenho, né? E depois transpor isso para a placa que a gente vai trabalhar de polipropileno ou tábua de carne, tábua para cortar legumes, né? Isso aqui a gente compra em metro. Mas depois que eu fiz a primeira e que não deu resultado, né, que foi essa peça aqui, quer dizer, não é que não deu resultado, né? Ela funcionou muito bem, né? Mas aconteceu o seguinte, eu segui o mesmo padrão da indústria, coloquei os buracos, os furos para os pinos, eu coloquei longe um do outro, quando eu poderia ter colocado mais estreitinho, tá? E além do mais, eu comecei o projeto pensando nesta placa completamente fechada. Eu pensei aqui na placa do torno fechada. Então eu comecei a fazer as medidas com ela fechada. Com ela fechada, na hora que eu cortei, o que aconteceu? Ficou muito estreitinho aqui o espaço entre um furo e o outro. Esse primeiro furo aqui para fixar na placa, né? Então acabou que comeu aqui, ó, o furo para colocar o parafuso. Outro erro que eu cometi nessa primeira execução foi: a peça original é 6 milímetros. O buraco aqui, para onde vão os parafusos, é 6 milímetros. Né? E o parafuso que vem aqui, ele é um parafuso que tem a cabeça pequena. Tem 8 milímetros. E eu não encontrei esse parafuso com 8 milímetros. Eu encontrei o parafuso com 12. E não me atentei também para esse detalhe, que aqui eu precisaria ter um buraco maior. O resultado foi que o buraco maior, eu não deixei espaço para o corte. Então essa primeira placa, muito embora ela esteja funcional, né, aqui eu errei na medida, não deixei o espaço para o corte. E também usei um parafuso maior do que, precisa com a cabeça maior do que deveria. E também os círculos ficaram distantes uns dos outros. Não tanto quanto a placa industrial, mas ainda ficaram distantes. Bem, essa questão da maneira de como fazer pode ser feito por aqui também, por esse caminho. Tá? Você marca tudo direitinho o que você vai fazer, e depois você vem e transfere para cá e executa. Mas de fato, na terceira execução eu descobri que tinha uma coisa muito mais simples de fazer. Porque de fato o que eu preciso na placa é um corte assim e um assim. Então eu preciso fazer 2 linhas apenas onde eu vou cortar, para ficar em 4 pedaços. Né? E preciso também de mais outras 2 linhas em cada pedaço desse aqui, para mim poder colocar os pinos. Então, se eu vou precisar de fato dessas 2 e mais 2 aqui e 2 aqui, eu não preciso fazer esse desenho todo. Aqui foi interessante porque ainda exercitei aí como é que divide o círculo com compasso, etc e tal. Mas não, realmente por aqui dá certo, mas a maneira mais simples é como eu vou mostrar agora. A gente começa medindo a altura do ponto no torno. A outra coisa que a gente precisa fazer é acertar esses furos, pegar um molde para a gente poder acertar esses furos. Bom, para que você tenha espaço para cortar, isso daqui precisa ter uma certa abertura.
E a abertura que eu encontrei como ideal foi de 12 milímetros. Então, bom, como é que eu vou acertar 12 milímetros? Na verdade, eu peguei a minha caneta, vi que aqui com o paquímetro tinha 12 milímetros, coloquei aqui e fechei, né? Depois tirei a caneta e pronto. Agora eu preciso copiar esses buracos aqui certinho para mim passar, para mim fazer a furação. Esse então é o processo que deu mais trabalho. Eu fiz isso aqui várias vezes. A que deu mais certo foi assim, ó. Peguei uma folha de papel, botei aqui, passei o dedo, marquei mais ou menos onde era e pô, fiz o furo. E mandei ver. Então, obtive os furos. E agora, de posse do meu compasso, eu tentei achar aqui o centro, aproximado pelo menos, tá? Fiz um círculo de forma que a linha passasse aí, pegando aproximadamente as duas marcas que eu fiz aqui no papel, né? Repeti o processo para a parte de dentro, mais duas linhas. Bem, eu não fiz isso aqui uma vez só não, eu fiz várias, até acertar o tamanho que eu precisava, tá? Porque eu passei a fazer o seguinte, passei a usar pedacinho de MDF para mim fazer os testes, né? Até que eu cheguei no modelo que deu certo para mim. Marquei o centro, fiz aqui um X, quer dizer, marquei uma linha aqui, outra aqui, furei, fiz 2, 4, 6, 8 furos, exatamente em cima de onde, da confluência do círculo com as retas. Fiz os 4 furos, coloquei aqui em cima, botei o parafuso até que eu achei o ponto ideal para mim. Com essa medida na mão, né, nós vamos transferir agora esta medida para a peça. Quanto mais tempo você investir na execução desta pecinha, menor é o sabor que você vai ter. Isso aqui precisa ser muito bem feito, tá? Porque você precisa muito dessa medida, do círculo até o centro, dos 2 círculos até o centro, para você passar para o outro, para o material definitivo. Então, tem que ser, isso é crítico, gerar isso daqui. Então eu fui fazendo, fiz uma, fiz duas, fiz 3, fiz algumas que eu já joguei fora, até que eu cheguei na minha e guardei. Porque deu tanto trabalho que eu falei, bom, agora vou ficar com isso daqui. Bem, agora que nós já conseguimos encontrar aqui a medida do cabeçote, a placa do torno, nós vamos trabalhar na nossa placa para fazer a marcação aqui, cortar e fazer esse furo, tá? Importante, esta peça tem que ser um quadrado. Os tamanhos dos 4 lados precisam ser iguais, tá? Não adianta trabalhar como aqui, ó, que não é um quadrado, é um retângulo. Por que não pode trabalhar com retângulo? Porque aqui você coloca na esquininha da peça. Aqui, ó, na esquina da peça. Mas o centro é aqui, ó, e não aqui. Né? Olha só a diferença. Se medir aqui ou se medir aqui. Então, isso aqui é mortal. Tá? Então, a gente vai precisar trabalhar com um quadrado. Não pode ser retângulo. Tá? Bem,
Isso dito, esse material você não consegue escrever a lápis, né? E nós precisamos fazer um risco bem fininho, então a gente usa uma fita crepe para nos auxiliar. Passamos essa aqui e essa aqui. Então eu já tenho fita crepe nas beiradas e fita crepe para marcar as duas linhas. Encontrado o nosso centro, a outra providência que a gente vai fazer é marcar exatamente aqui e vir com alguma coisa aí, fazer uma marquinha aí de forma que a gente não perca esse centro, né? Bom, marcadinho nosso centro aqui, bem marcado. Agora a gente vai fazer o quê? Nós não vamos colocar isso aqui em cima e copiar, não. A gente vai usar um compasso para a gente transferir esse cálculo que a gente fez aqui para cá. Esse compasso, por exemplo, ele tem um defeito muito grosso, esse pino, tá? Então não serve para esse trabalho aqui, não é o ideal. O ideal é que seja um compasso que tenha a ponta bem fininha, de forma que a gente possa ter muita precisão aqui, no que a gente vai fazer aqui no centro. Colocamos o compasso e vamos procurar aqui a nossa medida, distância daqui até o centro. Achamos a medida certinho, vamos vir aqui, ó, marcamos 1, 2, 3, as 4 posições dos furos. Repetir o processo para a parte de dentro agora, círculo menor. Quer dizer, então eu não preciso fazer o círculo todo, eu só preciso das confluências das linhas, das retas, com o círculo. Então eu já sei que eu vou ter que furar aqui, aqui, e assim vai. Marcamos os 4 de fora, os 4 de dentro, de maneira que a gente não perca isso aqui depois, né? O ideal é que seja bem marcado para você não se perder depois. Então agora a gente já pode fazer esses 4 furos, né? Esses 4 furos nos daria alguma coisa como isso aqui, né? Pintei até de uma cor aí vermelha, que é para a gente poder ver o resultado que seria. Somente essa parte vermelha, o restante do verdinho aí não é importante agora não.
vamos colocar, parafusar e levar no torno para a gente fazer o próximo passo. Mas antes de levar para o torno, para a gente fazer os círculos, nós vamos precisar fazer uma marca aqui, que é onde a gente vai cortar depois a peça. Então, para a gente não se perder e ter dificuldade, o interessante é que a gente faça essa marca aqui agora. Então, o que eu vou precisar fazer? Uma linha aqui e uma linha aqui. Na verdade, eu preciso desses dois extremos aqui marcados, que é onde a serra vai pegar. Instalei aqui esses pedacinhos, tá? Esses 4 pedaços aqui para a gente poder fazer as duas linhas, que vão me interessar muito essas marcas aqui, ó, nesses 2 pontos aqui. Aí eu vou usar o transferidor. Então, como é que é o processo para poder marcar essas duas linhas para ficar equidistante das que já estão marcadas, né? Alinhamos aqui a nossa linhazinha do transferidor. Eu vou ter um número aqui que vai dar 142 graus e meio, quase 143 nessas duas linhas. Isso daí deve ser padrão para todo mundo, tá? Aí marquei aqui, tá? Tirei, vim com meus compassos, coloquei exatamente aqui onde eu fiz a marca, nessa linha, e tá. Vim do lado de cá na mesma marca, e o encontro das duas linhas vai me dar exatamente a distância que tem entre esses 2 pontos aqui. Repito o processo aqui embaixo. E eu consegui encontrar na confluência dos 2 riscos agora que eu fiz, eu tenho aqui agora uma reta. Que deve obrigatoriamente pegar nesses 2, no centro e nesses 2 que eu fiz aqui. E eu vou marcar aqui em cima. E agora eu vou ter que fazer uma outra linha aqui. Se o nosso compasso já tiver marcado, né, vai ser simples, porque a distância que tem para cá deve ser a mesma para esse lado aqui. Não pode ser diferente. Fiz uma marquinha. Em X. E vou fazer aqui agora. Outra vez a mesma coisa. Onde as duas se encontraram, eu colocando a régua, ela tem que passar exatamente aqui no meio. Isso garante que a minha linha está perfeita, como eu preciso. E que eu vou ter 45 graus aqui, a 90 graus. Bom, se você quiser conferir, você coloca aqui no meio. Alinhou com essa linha aqui, alinhou para lá, alinhou para cá. 90 e 270 nesse sentido aqui, 0 e 180 nesse sentido aqui. Então, o nosso desenho está perfeito, tá?
Lembrando que isso tem que ser um quadrado. Exatamente um quadrado, não é um quadrado mais ou menos, tá? Senão não dá certo. O que eu tenho agora? Além de eu já ter marcado aqui onde eu vou furar, eu vou marcar esses 4 pontos aqui. Aqui e aqui. Para que vai servir essas 4 marcações aqui nos extremos da minha chapa? Porque depois para mim poder tornear, eu vou tirar essa fita crepe. Então o nosso Frankenstein aqui, que está todo com fita crepe, não vai ter mais marcação nenhuma, está tudo fora. Então eu venho com punção novamente e, ó, tum, chego aqui, tum, tum e tum. Fiz as 4 pontos aqui bem feito, né? Bem fundo, que é para mim não perder isso daí. Eu também sei de uma outra informação. Eu sei que eu vou trabalhar lá no torno, né? Não adianta eu chegar com a chapa com 27 no meu caso. Tem que ser 26. Ela só cabe 26 porque é a altura que eu tenho. Olha, se eu só tenho 26, e se eu já havia marcado, se eu já estou utilizando uma placa maior do que eu vou precisar, que é o caso aqui, que sobrou essa beirada aqui, né? E eu vou ter que cortar isso antes de ir para o torno. Então eu tenho que fazer o seguinte, bom, qual é a minha medida aqui? Do centro até aqui, eu vou passar nesse ponto, tá? Então eu sei que o meu limite é aqui. Se o meu limite é aí, outra vez com o nosso compasso, agora não importa se ele é maior ou menor, medi aqui o meu ponto, marquei aqui, e em tudo quanto é canto aí eu vou passando a minha marcação. Bom, por que eu vou precisar desse círculo aqui de fora? Porque agora você vai meter lá na serra-fita e vai arrancar o resto que você não precisa mais. Então, com esse círculo aqui marcado e esses pontos aqui bem marcados, você, quando tirar a fita, você não perde onde é que você vai ter que cortar. Então, está preparado agora para a gente tirar o excesso, né? E levar para o torno para a gente fazer as linhas de dentro, né? Furou, marcou e levou para o torno. Seria alguma coisa assim, né? Como está marcado aqui, ó. Não sei se está visível aí, mas eu tenho uma marquinha aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Além de outras que estão para as próximas explicações, né? Então agora vamos passar lá na serra-fita e vamos tornar esse negócio aqui uma coisa o mais redondo possível, do tamanho que eu possa colocar no torno. Eu venho com a peça, instalo ela aqui. Essa borda vai estar mais ou menos cortada, que a gente acabou de trazer de lá da serra-fita, não vai estar muito certinho isso aqui, não é? Então a gente vai tornear esse pedaço, deixando uma folguinha aqui, não é? Para poder trabalhar com ela. E agora a gente vai fazer os círculos aqui de dentro. A minha peça ainda está sem os riscos, né? Vamos imaginar que essa peça ainda estivesse com os riscos para serem feitos. Mas esses principais aqui, que fixam a peça no torno, já estão prontos. Então, eu tenho uma noção aqui de qual é a menor distância que eu posso fazer o meu primeiro furo. Então, eu vou precisar ter ela montada inteira e dizer, bom, o mais próximo que eu consigo colocar é aqui.
para não pegar nem nesse buraco e nem nesse aqui, não é? Eu já sei que depois eu vou ter que fazer essas linhas aqui, ó. Vou fazer esses furos. Então eu venho aqui, faço uma marquinha no lugar, com a canetinha dessas marca-texto do tipo, né? Coloco para girar e faço o meu primeiro risco. Eu utilizei essa peça aqui, né? É próprio para isso, bem afiadinho. Então, colocou aqui, girou, marquei o primeiro. Aí agora eu digo, bom, quero marcar o seguinte, eu utilizei 1 centímetro, marquei aqui 1 centímetro no meu paquímetro, né? Travei, primeira está feita, desliguei o torno, olhei aqui, bom, o segundo é aqui. Aí fiz uma outra marquinha, pá, rodei e assim fui fazendo até o final, o limite do que eu tinha na minha placa. Fui fazendo esses risquinhos aqui direto, com espaçamento de 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque a minha placa ela abre no máximo 1,5, 1,4. Ela aberta, nessa abertura aqui vai me dar mais ou menos 1,4. Então, eu coloquei com 1 porque aí não existe uma medida aqui no meio que eu não consiga alcançar. Então, essa distância de um furo para o outro tem que ser menor do que a abertura máxima que a sua placa dá. Se é 1 centímetro, tem que ter no máximo 9. Se for como a minha, que é 1,5, tem que ter no máximo 1,4, 1,3. Bem, com isso eu fiz esses círculos. E aí, por que é importante fazer os círculos aqui? Porque você vai garantir que isso esteja perfeito com o seu torno e com a placa. Então, está resolvida essa minha questão aqui de fazer os círculos onde eu vou fazer esses furos aqui. Vocês se lembram que a última coisa que a gente fez nesse modelo foi fazer essas marcações aqui no limite da minha peça que já está torneada, né? Então eu fiz uma marcação aqui e outra aqui. Só que quando eu voltar com ela do torno, isso daqui eu acabei de tirar. Eu vou estar com a placa toda circulada, né? Inclusive, próximo do ponto, dos 4 pontos, que são esses 4 pontos aqui. Tá? Esses 4 pontos, imaginando que eles estivessem nesse ponto, nessa posição, o que eu vou fazer? Passar uma fitinha aqui. A fita é transparente. É fácil para mim identificar aqui onde é que está o buraco, tá? Não esse aqui que já está cortado, mas onde é que estão essas marquinhas que eu fiz aqui. Então a gente vai pegar utilizando essas marquinhas e vai fazer essas 2 linhas. Essas 2 linhas eu utilizei uma caneta como essa para fazer as minhas 2 linhas. Marquei direitinho aqui, marquei o centro, que ainda tá a minha marcação dos pontos onde eu vou furar estão todos aí, né? Então eu fiz aqui com a caneta, porque na hora que eu for vir com a serra, eu preciso que a serra passe
essa linha precisa estar exatamente no meio do meu disco, que é para garantir que a gente tenha pedaços iguais aqui. Agora eu vou precisar fazer essas linhas aqui. Na peça original, na placa comercial, aliás, a distância do círculo maior, onde pego esses dois parafusos, ela é igual à distância do local do corte até onde vão passar essas linhas. A distância é a mesma. Quer dizer, essa distância daqui a aqui, né, ela é a mesma que a gente vai ter aqui. Para a gente medir isso daí, voltamos a precisar da nossa fita crepe. Como a minha peça é um pouco maior, né, a gente vai colocar aqui em aproximadamente 8 centímetros, no risco que deu perto de 8 centímetros, para a gente poder fazer de acordo com essa medida aqui. Tá? Então, daqui o centro até o círculo que estiver perto aí dos 8, 8,5 centímetros. No caso, a gente vai usar esse aqui. Então, eu vou precisar passar uma linha como essa aqui. Então, ela tem uma certa distância. Com o compasso, eu já descobri a distância. Bom, a distância que eu preciso é essa daqui. Tá? Risquinho foi feito aqui. Eu escolhi esse e falei assim, bom, meu risco vai ser mais ou menos aqui. Então eu venho com um pedacinho de fita, né, e coloco aqui. Então venho para cá, faço uma marca, viro para cá, faço outra. Cheguei aqui, repito, marco de um lado, com compasso, marco do outro. E faço isso aqui em todas as linhas que estão marcadas aqui. Bem no lugarzinho onde eu já bati com punção. Bem, agora eu vou passar o risco. Venho de novo com o meu riscador. Olha aqui onde foi que passou a minha marquinha. Centro, a marquinha do outro lado. E tá, pá. Repito aqui, ó. Olhei as duas marcas, medi no centro e vou repetir o processo. Pronto, já está marcado essas 4 linhas que eu preciso para mim fazer as marcações. Agora, já não preciso mais disso aqui, né? Que já está riscadinho. Sabendo onde está o meu risco, exatamente onde passou o que a gente fez lá no torno, os círculos e mais a reta, eu agora vou vir, ó, pão, pão, e vou marcar todo mundo aqui que vou nos lugares onde eu vou furar. Então isso daqui, o mais preciso que a gente conseguir fazer. Isso feito, vou furar. E aí tem um item importante na furação. Já está feito o pontinho aqui, né? Para mim não errar. Vou usar uma broca grande aqui, mas a broca utilizada aqui, porque o meu parafuso é 6 milímetros, então eu vou utilizar uma broca que, quer dizer, ela tem 3 pontas, né? Dessa pontinha do centro aqui, tá? Para mim poder furar certinho. Levo na serra de bancada e faço todos os furinhos que eu preciso, acertando aqui milimetricamente os lugares. Depois desse passo, é uma broca de 5,5 ou 5, porque esse material é mole,
eu abro o furo mais próximo do que eu quero. Terminei de furar os furos, fazer os furinhos, eu agora vou fazer a rosca. A gente fazer a rosca, né? Pontinha, botou na parafusadeira, tá? Só ter cuidado para a gente não bambear, porque isso realmente precisa ser retinho, tá? Se você tiver habilidade, pode fazer em cima da uma peça qualquer. Se não tiver, aí você usa um suporte de maneira que isso daqui fique certinho. Porque aqui é simples. Chegou aqui, ó. Virou. Passa pro próximo. Virou. E tum, 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 tum. Tá resolvido o problema. Feito esses furos, né? Que é óbvio que a gente tirou a placa daqui para poder fazer isso, né? A gente desparafusou, botou em cima de alguma coisa para poder fazer essa rosca, né? Bem, aí agora o que a gente vai precisar fazer mais? Cortar. Quando eu cortar, eu vou ter duas peças que nem essa aqui, né? Aí depois é só colocar lá na serra e cortar nesse sentido aqui. Então vou ter duas partes e depois mais duas. Bem, foi realmente uma pena que eu perdi o vídeo original durante a execução. Quando você fizer uma peça dessa aqui, você vai ficar muito satisfeito. Funciona muito bem. Esses pinos, eles foram os pinos que vieram com a placa comercial. É um parafuso, 6 milímetros, claro, e isso aqui é uma borracha. Só que às vezes a gente tem a impressão de que essa borracha é uma coisa molinha, né? Mas não é não, tá? É bem dura. Não é como um ferro, por exemplo, né? Mas é muito mais para uma mangueira dessas de automotiva, né? Do que qualquer outra coisa. A medida que a gente tem aqui é praticamente 11, né? Bem, aqui na base tem um pouquinho mais, 11 alguma coisa, e aqui na ponta, um pouquinho menos de 11 milímetros, né? Então não é nada que a gente não consiga resolver. Então, além da própria mangueira automotiva que a gente pode utilizar, né? A gente pode usinar uma peça para ficar como essa aqui, né? Para fazer isso eu usei um parafuso, um batente desses de porta, né? 2,50 aí. Coloquei o parafuso aqui, arrumei firmou que seja aqui, coloca no torno, bota para girar e usina até dar esse formato aqui, né? Certo? Ou alguma coisa parecida com isso. Essa minha aqui, ela tem um formato um pouquinho diferente, né? O formato dela está inclinado. Ela está com 11 aqui em cima, tá? E com 8 aqui embaixo. Mas a comercial, ela é praticamente da mesma largura, tá? Bom, tem muita solução para a gente dar nisso aí, né? Bem, então tá aqui, né? É só para a gente botar para girar para ver que ficou certinho. Quer dizer, como esses círculos foram feitos aqui no próprio torno, então não precisa esperar uma coisa diferente do que rodar certo, né? Vai rodar bacaninha, tá? Botei para rodar pouco aqui, porque nem sei se apertei direito. Pior que não, né? Muito bem. Aí. Tá? Rodando
suave e tranquilo, sem nenhum problema, como era o esperado. Então o nosso projetinho está finalizado, nossa plaquinha pronta. Eu agradeço muito a gentileza de ter assistido ao vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar a sua mensagem, nos procurar, que a gente vai ter muito prazer em tentar esclarecer. Só lamento que a gente tenha perdido o vídeo original e que tenha que ter simulado algumas coisas. Mas é o tal negócio, né? Espero que tenha sido do agrado de todo mundo. Muito obrigado e até sempre, se Deus quiser.